uma coisinha a mais, né? Que está falando o seguinte: a possibilidade de reservar a capacidade, ou seja, reservar poder computacional ali. Alguns estão na B, estão na A, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, um na D. Chuto na D, né? Isso aqui eu não passei. Letra B. Por que a letra B? Né? Então, pense da seguinte forma. Vou poder explicar a vocês. Então, eu tenho ali... botei essa pergunta justamente para vocês poderem estar cientes caso haja uma pergunta do tipo, né, na prova. Mas, sendo sincero, na minha prova não caiu isso, né? Mas é bom para vocês ficarem atentos. Quando você faz uma reserva na AWS, você reserva ali por... Você pode reservar ali por região. Então, posso criar instâncias de C2 reservadas na região de norte da Virgínia. E as instâncias criadas naquela região, eu vou ganhar ali 70% de desconto comparado ao preço sob demanda, né? Só que aqui, quando eu utilizo as regionais, né, eu não tenho ali a capacidade de reservar a capacidade. O que essa capacidade significa, né? Significa o seguinte: eu tenho várias pessoas naquela região ou zona de disponibilidade, que seja, estão criando instâncias EC2. Então, naquela região, pessoas estão criando a instância EC2. E a gente sabe que na AWS é computação em nuvem, mas só que tem os data centers, tem os servidores ali por dentro. Então, se nós tivermos várias pessoas criando instâncias EC2, estão utilizando ali os servidores, usando a capacidade dos servidores da própria AWS. Então, se eu tentar criar uma instância reservada ali naquela região, usando ali as regionais, eu não vou conseguir, porque vai dizer o seguinte: olha, nessa região, todos os servidores estão sendo utilizados. Então, não consigo criar uma instância reservada para você, né? Se eu utilizar as regionais. Se eu utilizar as zonais, ou seja, estou fazendo uma reserva na AWS, naquela zona de disponibilidade. Olha, na região de norte da Virgínia, na zona de disponibilidade A, eu quero reservar para poder eu criar aquela instância C2 e eu não vou ter problema nenhum erro de insuficiente capacity, né? Capacidade suficiente da AWS. Por quê? Porque ela vai reservar ali o servidor, né, o poder computacional, para eu poder utilizar. Então, nas zonais, eu consigo fazer isso. Nas regionais, eu só recebo ali 70% de desconto, mas se todo mundo estiver criando ali naquela região da AWS, várias instâncias C2, e eu tentar clicar para poder criar, eu não vou conseguir, porque todo mundo está utilizando o servidor da AWS. Então, não tem capacidade, você não tem servidor para eu poder criar a instância C2. Nas zonais, não, ele está reservando para eu poder utilizar. Beleza? Em relação a isso? Todo mundo entendeu ali a diferença de um para o outro? Ambos eu ganho 70% de desconto. Só que eu vou ter certeza que eu vou criar ali a minha instância reservada e eu não vou ter nenhum erro de capacidade. Porque o que acontece alugando, né, a AWS, aquele poder computacional, reservando somente para eu utilizar. Não se preocupe vocês terem errado essa aqui, porque eu não passei nada do tipo. Então, justamente, né? A diferença é só a certeza, isso mesmo. E eu só posso fazer isso quando quando eu reservo naquela zona de disponibilidade. Zona, ou seja, se eu consigo criar minhas instâncias reservadas naquela zona de disponibilidade que eu coloquei, né? É como se fosse uma garantia, isso mesmo, Sara, uma garantia. Olha, se eu criar aqui, eu vou conseguir criar, porque eu reservei a capacidade, reservei aquele poder computacional para as minhas instâncias reservadas. No regional, não. Eu não tenho essa garantia. Então, pode ser que na hora que eu for criar, os servidores estejam lotados. Então, vai dar um erro para mim. Isso mesmo. Vamos aqui para o 8. Ítalo, vai ser com você. Leia, por favor. Você é um desenvolvedor trabalhando em uma aplicação web escrita em Java e gostaria de usar o AWS Elastic Beanstalk para a implantação, pois ele cuidaria da implantação, do provisionamento, de capacidade, do balanceamento de carga,
do escalonamento automático Peraí, e David monitoramento falou da comigo aqui. integridade da aplicação. Anteriormente, você se conectava às suas instâncias provisionadas via SSH para permitir comandos de configuração. Agora você gostaria que um mecanismo de configuração que aplicasse as configurações automaticamente para você. Qual das seguintes opções ajudaria a fazer isso? Use um hook do AWS Lambda, implantar o wiper do CloudFormation, use o armazenamento de parâmetros SSM como uma entrada para as configurações do Elastic Beanstalk. Pessoal, ele falou que assim que ele tiver um tempinho, ele vai configurações conseguir ver também. na Vai ser raiz toda do seu a código. visão minha, e aí ele vai passar por Eu cima para acho ver que é se AD. tem alguma possibilidade. Vamos lá. Mas durante isso aí ele O que continua ele falou aqui, ó, tentando. anteriormente você conectava sabe as suas que- instâncias provisionadas via Se tem algum SSH bloqueio, realmente. para emitir Achar um elemento comandos tá de difícil configuração, né? Lembrando que essa instância foi criada pelo Beanstalk. Agora, você gostaria de um mecanismo de configuração aplicasse automaticamente para você, né? Vamos ver aqui. Todo mundo está indo na D? Bora. Letra D, né? Inclua arquivos de configuração na pastinha .eb extensions, né? Ou seja, é uma pastinha onde você vai colocar arquivos de configuração e automaticamente o Beanstalk vai ver os arquivos, os comandos, instalações, scripts que você colocou e vai configurar as instâncias S2 para você. Então, isso aqui seria o correto. A letra A, use o hook do AWS Lambda, ele não faz sentido porque o hook é quando você tem um ciclo como posso dizer, de atualização, você pode meio que dar um stop nele e fazer o Lambda executar algum script, alguma coisa do tipo. Mas isso aqui não seria a mesma maneira porque o próprio Lambda, o próprio Beanstalk já tem uma pasta já somente para isso, né, que você pode fazer somente um upload. É muito mais simples do que você criar um Lambda para poder fazer isso, né? Implantar um wrapper do CloudFormation é você criar um template do CloudFormation para poder criar um Beanstalk, para poder fazer a configuração dele. Não é a melhor forma de realizar isso, muito mais complexo, sendo sincero, né? Usar armazenamento de parâmetros do SSHM para a entrada de configuração do Beanstalk, né? Esse aqui também não seria ali a melhor maneira de você realizar, né? Muito bom. Vamos aqui para o próximo, letra 9. Sara, lê para a gente. Pergunta 9. Uma startup com uma conta AWS recém-criada está testando diferentes instâncias EC2 com sistema operacional Windows. É Linux, viu, pessoal? É Linux. É um erro de coisa. Uhum. Pode continuar. Com sistema operacional Linux. Eles usaram uma instância de performance escalável T2.micro por 35 segundos e pararam a instância. No fim do mês, qual é a duração de uso da instância pela qual a empresa é cobrada? A. 35 segundos. B. 0 segundos. C. 60 segundos ou D. 30 segundos. Vamos lá, o que vocês acham? Ou seja, eu usei por 35 segundos uma instância C2 Linux, tá? Um Windows que não é Linux, certo? Porque se for Windows é uma coisa totalmente diferente a resposta. E eu quero saber quanto é que eu vou pagar ali pelaquela instância. B de contra free. B, vamos lá. A ID botou C. Cadê o pessoal aqui? A gente não está levando em consideração o Free T, certo, pessoal? Free T do EC2 é 11 meses. 11, não, um ano, que é 12 meses. Passou disso, você começa a ser cobrado. Ítalo, tá com uma levantada? Sim, quando eu lembrei aqui do Free T, bateu a insegurança da resposta. É porque não falou aqui, porque passa 12 meses, né? Então, não. Qualquer coisa que você ligar à distância, você está sendo cobrado ali por ela, né? Recém-criada B. Recém-criada B. A, então é B. Então vamos ver, né? A ID mudou de resposta, a ID.
Tu tinha mostrado a resposta certa. Eu não sei. Vamos dizer. É 60 segundos. Eu falei de brincadeira. Ah, certo, tá certo. Então, vamos ver aqui por que a letra C, né? Nas instâncias EC2, no sistema operacional Windows, ou ainda não, Linux, perdão, né? Linux, você cobra por segundo, né? Mas, se você usar 35 segundos, é cobrado 1 minuto, que é o faturável, é o mínimo faturável do Linux, né? Se você usou ali 2 minutos, 3 minutos, aí você começa a pagar em 3 minutos ali pelo Linux que você iniciou e depois desligou ele. Então, esse aqui seria o correto. Professor, e se fosse Windows? Seria quanto que eu ia pagar? Ia pagar 1 hora. Eu liguei somente 1 minuto, 2 minutos, vou pagar 1 hora. Literalmente 1 hora, né? Então, se eu ligar ali uma instância EC2 Linux 10 segundos, eu vou pagar por 60 segundos, que é 1 minuto, que é o mínimo faturável, pessoal, na AWS, que eles colocam, né? E se for 1 minuto e 30, aí você paga 1 minuto e 30, viu, no Linux. Mas se você ligar somente 35 segundos, 20 segundos, 1 segundo, você paga ali por 60 segundos no Linux. Após isso, aí você começa a pagar ali o que foi a mais, né? 1 minuto e 10, vai pagar ali por 70 segundos, 1 minuto e 80, e assim por diante. Mas o Windows, né? O Windows, se fosse o Windows de vocês ia pagar por 1 hora. Ligou ali 10 segundos, paga 1 hora. No Linux, que ele fatura, ele paga por hora em si. Eu fiquei só 35 minutos, paga 1 hora também. Ele arredonda para cima, né? Sempre arredonda para cima para você poder pagar. Então, essa aqui é a resposta correta. Vamos aqui para o 10, né? Então, esse aqui eu vou ler. Você foi designado. Mas na pergunta. Na pergunta eu tava falando Windows, Mário. Mas eu fiz uma costura lá com a Sara quando eu tava lendo. É Linux. Foi um erro de coisa. Eu fiz uma costurinha quando ela falou na hora. Bom, Show. Então, vamos aqui para a pergunta 10. Foi designado um novo líder do projeto para um aplicativo web que processa pedidos de clientes. Você deseja integrar o processo orientado a eventos sempre que os dados são modificados ou excluídos e usar uma abordagem sem servidor, usando o AWS para poder processar eventos streams, né? Qual do seguinte banco de dados você deve escolher? A, DynamoDB, B, Kinesis, C, Elasticache, D, RDS, né? Lembrando aqui, olha a pergunta e analise, né? Ele quer orientado a eventos, quer uma abordagem sem servidor, qual banco de dados eu devo utilizar? Serverless. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver qual é a resposta correta. Então, letras... Clicar no patrocinado, clicar em liberar. Letra certa, letra A, que é o DynamoDB, né? Porque vai ser orientado a eventos, vai ser uma abordagem sem servidor. O RDS, ele é uma plataforma como serviço, né? Então, não seria utilizado. Kinesis é um stream de dados, não é um banco de dados. Elasticache é para cache, né? Não é utilizado ali para armazenar, é como se fosse um banco de dados em si. Vamos aqui o próximo. A pergunta 11. Vamos aqui o ID. Lê para a gente, novamente. Como desenvolvedor sênior, você é responsável por criar diversas APIs baseadas no API Gateway, junto com a sua equipe de desenvolvedores. Os desenvolvedores estão trabalhando na API no ambiente de desenvolvimento. Sabe me dizer se teu grupo já tentou duplo clique com o Selenium? Não são refletidas quando a API é chamada. Como Beleza, eu vou testar aqui. Associado, qual das seguintes soluções você recomendaria para este caso de uso? A. Use variáveis de estágio para o estado de desenvolvimento da API. B. Habilitar o autorizador do Lambda para acessar a API. C. Reimplante a API em um estágio existente ou em um novo estágio. D. Os desenvolvedores precisam de permissões de IAM no componente de execução de API do API Gateway. Qual vocês acham?
Ou seja, eles mexeram na configuração da API, só que as configurações não foram realizadas, né? Eles acharam que foram, né? Modificaram e tudo, mas não foi. C. Deixa eu ver aqui, tem mais o que? Vamos lá. Tem um A aqui. C. Vamos lá. Eu vou aqui ver qual é a resposta correta. Letra C. Por que é a letra C? Né? Então, pense aqui, ó. Os desenvolvedores estão trabalhando numa API de desenvolvimento, mas perceberam que as alterações feitas, por exemplo, eu alterei ali o CORS, eu alterei ali uma variável, né, uma configuração. Eles alteraram, só que essas configurações, essas alterações, não foram concluídas com sucesso. Então, o C seria você apertar no botão de implantar. Lembra quando a gente criava uma ali que era botar implantação automática? É quando você alterar a configuração e automaticamente já implantava essas configurações automaticamente. Se a gente não tivesse marcado aquilo, toda vez que a gente alterasse ali o CORS, alterasse ali qualquer configuração, né, as rotas em si, né, eu teria que clicar no botão de implantar, porque senão as minhas configurações não seriam implantadas. Isso vale tanto para a implantação como as variáveis que eu vou estar colocando. Então, a letra A não seria o correto, né? A letra A. O B seria para poder você usar o API, o Lambda, para poder fazer uma autenticação. Nesse caso aqui, é referente a alterações dos desenvolvedores, então não faz sentido, né? Os desenvolvedores precisam de permissões do IAM para os componentes. Se tivesse ali permissões, ia dar um acesso denied. Eles nem conseguiriam ali alterar as configurações, porque já daria um erro de denied. Então, também você descarta essa daqui. Então, o correto seria reimplantar, clicar no botão de implantar, para o deploy dessas configurações. Esse aqui seria o correto. Mas é bom aqui, porque aqui a gente vai aprendendo, né? Próximo, pergunta 12. A pergunta 12. Vamos ver essa daqui, essa aqui é interessante, né? Como arquiteto sênior, você é responsável pelo desenvolvimento, suporte, Denise, manutenção e implementação de todos os aplicativos de bancos escritos com a tecnologia NoSQL, né? Um novo projeto exige uma taxa de transferência de 10 leituras fortemente consistente, né? Com 6 kilobytes cada, né? O arquivo ali, o item vai ter em média ali 6 kilobytes, né? Quantas unidades de capacidade de leitura você precisará para configurar uma tabela do IMDb? Então, A, 30, B, 10, C, 20, D, 60, né? O Wagner botou aqui C, a Denise aqui botou 20, né, que é o C. O que vocês acham? C. Então, deixa eu só parar aqui e compartilhar a tela, para poder compartilhar como tela cheia, né? Para poder explicar essa alternativa aqui. Vamos ver aqui. Não lembro essa, né? Não, isso é normal, porque até eu tenho dificuldade de lembrar na parte de cálculo do IMDb. Então, vamos ver aqui e relembrar, né? Vou pegar aqui minha calculadora para poder demonstrar mais visualmente para vocês, né? Tá aparecendo aí para vocês Tá, né? Vou mostrar aqui a resposta correta, que é a letra C, né? Deixa eu ver aqui, a letra C. Vamos lá, letra C. Por que a letra C? Vamos analisar aqui a questão, né? Ele tem um projeto que a taxa de transferência é 10 leituras fortemente consistente. Primeiro, a gente tem que lembrar, uma leitura fortemente consistente, ela lê quantos kbytes, né? Uma leitura, ela lê 4 kbytes. Uma leitura, 4 kbytes. Então, uma leitura fortemente consistente. Se fosse ali eventualmente consistente, seriam 2 leituras ali, leriam 4 kbytes. Isso seria 8, né? Literalmente 8. Mas nesse caso aqui é fortemente consistente. Ele quer pegar o dado 100% ali atualizado.
Se é uma leitura fortemente consistente, é 4 kilobytes, com uma leitura, eu consigo ler 6 kilobytes com uma leitura da MDB? Eu consigo ler um arquivo de 6 kilobytes? Não, né? Porque eu só leio aqui 4 kilobytes. Então, uma leitura, eu não consigo ler 6 kilobytes. Então, eu vou precisar de quê? 2 leituras. Então, 2 leituras vai dar quanto? 8 kilobytes. Né? Porque uma é 4, 2 vai dar 8 kilobytes. Com 2 leituras, eu consigo chegar a 8 kilobytes? Com 2 leituras? Consigo? Sim, né? Então, eu vou pegar aqui o negócio que fica mais... Professor, boa noite, tudo bom? Boa noite, pode falar. Eu posso entrar em outra call só para tentar resolver esse negócio do código então, e tudo mais? Tem um arquivo. Pode sim, deixa eu só fazer a chamada aqui, porque aí quem precisar... O arquivo. E para outra equipe pode... O arquivo é 6 kilobytes. 6 valeu, viu? KB. Só pegar aqui, ó. Uma leitura fortemente consistente, uma solicitação fortemente consistente. Opa. Ele lê 4 kbytes. 4 kbytes. Então, uma leitura, eu não consigo pegar um arquivo, né? Pegar um item, que em média o item vai ser 6 kilobytes. Então, é insuficiente. Então, eu vou precisar de quê? 2 leituras. 2 leituras vai dar quanto? 8 kilobytes. Que é 2 vezes 4. Dá 8. Então, com 8, eu consigo aqui, ó, pegar esse item, né? Porque está passando, ainda mais está passando, porque eu consigo pegar ali e ainda sobra 2 kilobytes ainda pra gente, né? Consigo pegar, beleza. Então, com 2 solicitações, eu consigo pegar ali, só carregar aqui que saiu. Cadê? Beleza. Solicitações, eu consigo pegar esse eu vou dando presente. E ele tá falando que precisar ir para uma call para ajudar alguma coisa, pode sentir a vontade de ir e eu vou estar nessa call. 10 solicitações por segundos, fortemente consistente. Boa sorte para vocês. Então, para poder pegar esses 6 kilobytes, eu tenho que multiplicar 2 solicitações vezes 10, que vai dar 20. Essa aqui é a resposta correta, né? Ah, professor, e se fosse ali o levemente consistente? Se fosse levemente consistente, em vez de fortemente, né? Então, só pegar aqui, ó. Levemente consistente, uma solicitação, na verdade, assim, uma solicitação equivale a duas leituras. 2 leituras. Se é 2 leituras, vai dar quanto? 8 kbytes, certo? Porque, assim, duas solicitações de 4 kbytes, que dá 8, literalmente. O eventual, entendeu? Então, somente com uma solicitação, eventualmente consistente, eu consigo já pegar um arquivo de 6 kbytes. Porque é eventualmente consistente. Ela é mais barata do que o fortemente consistente. Então, se eu pegasse aqui, ó, se fosse eventualmente consistente, seria uma solicitação vezes 10, que daria 10 RCU de entrada e saída de dados, para poder pegar ali a unidade de capacidade. Eventualmente consistente. Por quê? Porque eventualmente consistente é 2 solicitações de 4 KB, que dá 8. Dá 8, né? Eventualmente. É quando você pega ali um arquivo que pode estar desatualizado, né? Porque eu vou lá pegar um arquivo, a ID alterou ali um item, um dado daquele arquivo, mas só que não deu tempo dela atualizar, mas eu fui lá, busquei e peguei aquele dado desatualizado. O fortemente consistente, não. Ele garante que, olha, se a ID ela atualizou, ele vai esperar ela atualizar ali, né? Fazer a alteração e eu conseguir pegar aquele dado atualizado, só que ela é mais cara, né? Então, você viu que no eventualmente consistente seriam 10 leituras. O fortemente consistente é 20 de leitura, né? Então, seria mais ou menos assim que vocês fariam o cálculo, caso apareça. Sendo sincero, não caiu na minha prova, mas é bom vocês estarem cientes em relação a isso, né? Então, deixa eu dar aqui um Ctrl F12, não, Ctrl FN11, para poder a gente continuar. Vamos lá. Ctrl F11. Atualizar. Pergunta número 13, né? Então, lê para a gente, por favor.
Uma empresa comprou uma instância reservada M4X Laser, mas usou 3 instâncias M4X Laser simultaneamente por 1 hora. Como desenvolvedor, explique como as instâncias são cobradas. A. Todas as instâncias são cobradas por 1 hora de uso da instância on-demand. Uma instância é cobrada por 1 hora de uso de instância reservada e as outras instâncias são cobradas por 2 horas sob demanda. C. Uma instância é cobrada por 1 hora sobre uso sob demanda. Pô, parece um trava-língua. Pode ir, vai lá. É normal. E as outras instâncias são cobradas por 2 horas de uso de instância reservada. D. Todas as instâncias são cobradas por 1 hora de uso da instância reservada. Então, qual vocês acham? Só a letra B. A, B, C ou D, né? Então, lembrando, instância sob demanda é aquela que você liga e paga ali pelo que você utilizou. Reservada, você faz um contrato com a AWS dizendo, eu vou utilizar aquela instância por X tempo, um ano ou 3 anos, né? E vou ter um desconto ali de 70%. Então, eu estou vendo aqui todo mundo indo na B, né? Então, vamos ver aqui qual é. Letra B. Por que a letra B, né? Uma empresa comprou uma instância reservada. Então, eu fiz uma reserva de uma instância M4X Large. Eu comprei ali, então eu vou ganhar um desconto de 70%. Mas usou 3 instâncias M4X Large, né? X Large, simultaneamente por 1 hora. Então, o correto seria, uma instância é cobrado por uso da instância reservada. Então, eu comprei uma instância, então eu vou ganhar 70% naquela instância específica. As outras 2, eu não fiz uma reserva. Então, eu vou pagar ali pelo o preço sob demanda, que é o preço que eu utilizei. Então, se eu usei 2 instâncias sob demanda, eu vou ser cobrado por 2 horas de utilização. Se eu usei 5 instâncias durante 1 hora, eu vou ser cobrado por 5 horas, né? Cada 1 hora aqui, 1 hora aqui, 1 hora aqui, 5 horas no total, né? Reservada. Então, essa aqui é o que está correto. As outras é tudo para poder eludibriar, né? Todas as instâncias são cobradas por 1 hora de instância on demand. Está errado, porque nós temos uma reserva, né? Todas as instâncias são cobradas por 1 hora de instância reservada. Mentira, que a gente só comprou uma instância reservada, não foi 3, né? Uma instância é cobrada por 1 hora, sob demanda, né? E as outras 2 instâncias são cobradas por 2 horas de instância reservada. Mentira, porque nós temos 2 instâncias sob demanda. Se são 2 instâncias que funcionam durante 1 hora, multiplica por 2, dá 2 horas em si, né? E eu só tenho uma instância reservada também. Então, está errada, né? Vamos aqui para o próximo. Então, vamos nessa, né? Esse aqui eu vou ler. Um desenvolvedor está projetando um template do AWS CloudFormation para implantar instâncias do EC2 em numerosas contas AWS. O desenvolvedor precisa selecionar as instâncias C2 de uma lista de tipo de instância pré-aprovada. Ou seja, quando eu pegar esse mesmo template, eu quero que apareça a lista somente das instâncias que eu aprovei, que pode ser utilizadas. Que medida o desenvolvedor poderia tomar para integrar uma lista de tipo de instâncias C2 autorizadas ao template do CloudFormation, né? Letra A, configure parâmetros separados para cada tipo de instância EC2 no template do CloudFormation, né? A letra B, configure um parâmetro com uma lista de tipo de instâncias C2 allo values, né? No template do CloudFormation. Letra C, configure parâmetros pseudo com a lista do tipo de instância EC2 com allo values no template do CloudFormation. D, configure um mapeamento contendo uma lista de tipo de instâncias EC2
com parâmetros de template do CloudFormation. A, B, C ou D? O que vocês acham? Vem muita gente no B. A. Responde, pessoal. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. Então, vamos ver aqui a resposta certa. Opa! Saiu a pergunta. Letra B. Por que letra B? Então, nós temos aqui um template ali do CloudFormation, e a gente utiliza os parâmetros. Os parâmetros é para que os usuários, as pessoas que forem usar esse template, ele consiga ali selecionar os valores. Então, eu quero colocar ali que a pessoa seleciona aquele template, as VPCs, seleciona ali os grupos de segurança, né? Então, isso dá a vida útil do template, ele fica maior quando você coloca ali parâmetros para você, quando a pessoa for fazer o import, ela selecionar o que deve ser colocado em si. E para poder gerar uma lista, ou seja, uma lista aprovada, eu quero T2 micro, T3 micro, T4 micro, exemplo, né? Que não tem a T4 micro, né? T5 micro e tudo mais, você utiliza o allos values, que vai dizer assim, uma lista de valores possíveis. Essa aqui seria a correta. Configurar parâmetros separados para cada tipo de instância, ou seja, eu vou criar parâmetro 1, instância A, parâmetro 2, instância 3, parâmetro 4, isso aqui não seria viável. É só um parâmetro, tipo de instância C2, é o nome do parâmetro, que eu vou colocar um exemplo, e vai ter a lista dos parâmetros, a lista de instância C2 que o usuário, quando for fazer, criar uma stack, né, vai estar ali disponível para poder selecionar. Configurar parâmetros pseudolista, isso aqui é um distrator, nem existe isso, né, parâmetro pseudolista em si. Configurar mapeamento contendo uma lista de tipos de instância C2 como parâmetros no template do CloudFormation. Errado porque o mapeamento, né, ele gera uma... Seu instante, tá saindo a voz aqui, Caio, só desligar aí, por favor. O mapeamento é você gerar uma lista, só que ela é estática, ela não modifica, ela não muda em si. Então, o usuário não vai lá clicar e selecionar. É algo fixo, né? Por exemplo, o mapeamento é muito utilizado para poder selecionar a AMIs, né? Porque, por exemplo, em norte da Virgínia, o Linux vai ter um identificador. Lá em São Paulo, o Linux vai ter totalmente outro identificador. Então, eles usam esse mapeamento para dizer, olha, se for na região tal, utilize essa AMI aqui, que é o identificador ali do sistema operacional, né, que utiliza Linux, um exemplo. Então, é algo fixo. O usuário, quando for criar ali um stack, ali usando aquele template, não vai poder selecionar. Então, também está errada, né? Vamos lá, Ítalo, como é que funciona? Nós temos o template, certo? Não. Foi outra coisa. Certo. Beleza, então. Só que era isso aqui, você não tem entendido. Mas só para poder reforçar, o template é um modelo onde vai dizer o que você vai criar. Parâmetros é quando você for criar o template, criar ali a stack, criar ali os recursos, a partir daquele template, vai abrir tipo umas caixinhas dizendo, olha, você vai dizer qual é o tipo de instância C2, qual é o tipo de VPC. É igual que você estivesse criando uma instância C2. Não tem os campinhos que está disponível para você poder selecionar? É a mesma coisa que os parâmetros. Você cria os parâmetros e diz, olha, esse usuário vai poder selecionar ou inserir tal informação. Vou deixar ali um parâmetro para poder botar o nome do grupo de segurança que vai estar criando, né? Então, é isso que é utilizado os parâmetros. Vamos aqui para o 15. Um desenvolvedor em uma empresa está trabalhando em um template do CloudFormation para configurar recursos. Os recursos são definidos usando código e provisionando com base em certas condições definidas na seção Conditions, né? Qual seção de um template, né? Qual seção do template não pode associar uma condition? Uma condition é como se fosse uma condicional, dizendo, olha, se isso for verdadeiro, faça tal coisa. Se isso for falso, você não vai fazer nada, né? Então, você botar uma condição ali, verdadeiro ou falso.
Nós temos que é a saída, quando ele cria um template, vai ter ali a saída, né, do resultado, né, IDs, nomes, DNS, o que você colocar ali para poder sair no final do template, né? B, parâmetros, né, que eu acabei de explicar ali atrás. C, conditionals. E D, recursos, né? Qual vocês acham? D, recursos. Tem recurso. Não, lembrando aqui, ó, a seção do template não pode ter uma condicional. Não pode ser associada a uma conditions. B. Vamos ver aqui. Letra B, mas... letra B, sim. Sim, tá certo. Como é... Cadê? Como é que isso funciona, né? Essa aqui realmente nem deu em sala de aula. Nos parâmetros, é uma seção onde você botar somente o que o usuário vai colocar. Entendeu? Vai colocar. Rapaz, essa aqui tá meio esquisita. Uma conditional sobre outro conditionals. Conditionals sobre outro conditionals. Por isso que eu botei a letra C. Eu acho que tem que ser a letra C. Essa aqui tá meio estranha, viu? Tá bem estranha. Essa aqui a gente vai pular e eu vou pesquisar para poder confirmar que isso aqui não tá parecendo muito certo para mim, não. Deixa eu pegar aqui a resposta. Os parâmetros podem sim ter uma condição. Não, a condição assim, o parâmetros vai inserir informações. É uma seção que você insere informações, certo, Raide? Aí, com base nessas informações, você vai lá em recursos e ele vai meio que colocar o que você adicionou. É como se fosse uma variável, você pode pensar desse jeito. Mas... Entendeu? Aí, lá em recursos, que você coloca as conditions, entendeu? As conditions, os recursos. Que é onde você vai criar. Se o usuário colocou lá, por exemplo, VPCC, aí eu vou lá em recursos, vai ter ali a condição para poder dizer, olha, se ele botou letra A, então eu vou fazer isso, X, Y, Z. Mas em parâmetros, realmente não tem conditions, ele não deixa. É só uma seção para poder você receber o input, receber as informações do usuário que está criando ali com o template, né? Mas então, e o C? É isso que eu estou com dúvida, porque assim, condition dentro de condition não faz sentido. É para ter ali dentro somente de outputs e recursos, é onde você coloca ali conditions. Aí, condition dentro de condition, isso ficou meio esquisito. Acho que pode ter copiado no final. É isso que eu estou achando também, né? Que condição dentro de condição fica meio não muito legal. Eu vou dar uma pesquisada para poder ter certeza. Aí eu trago amanhã para vocês, beleza? A 15, para poder não falar nada errado. Professor, amanhã tem aula de quê? Simulado 2 novamente. Simulado comentado número 2. Aí, acabou. Aí, sexta-feira, somente vai aparecer as pessoas que não posso dizer, que vão fazer o simulado número 2, né? Valendo o voucher, que não conseguiu ali na primeira chance. Tá. Então, deixa eu passar aqui o próximo. Pergunta 16. Vai lá, Aide, lê pra gente. O senhor está me explorando, professor. Minha água acabou já, minha água. Uma empresa farmacêutica utiliza instâncias do Amazon EC2 para hospedagem de aplicações e o Amazon CloudFront para entrega de conteúdo. Um novo artigo de pesquisa com descobertas cruciais precisa ser compartilhado com uma equipe de pesquisa espalhada pelo mundo. Qual das seguintes opções representa a solução mais adequada para atender a esse requisito sem comprometer a segurança do conteúdo? A. Use o recurso de cookies assinados do CloudFront para controlar o acesso ao arquivo. B. Usando a criptografia em nível de campo do CloudFront para ajudar a proteger dados confidenciais. C. Configurar o AWS Web Application Firewall, o WAF, para monitorar e controlar as solicitações HTTP e HTTPS encaminhadas ao CloudFront. D. Use o recurso de URL assinado do CloudFront para controlar o acesso ao arquivo. O que vocês acham? Infelizmente não, Elizabeth, porque se vocês responderem novamente, vai substituir a nota anterior. Aí não pode.
Aí vai alterar a nota de vocês. Aí só consegue só uma vez só responder. Essa pergunta a gente não falou sobre isso no CloudFormation, então é normal não entender, beleza? Então, vocês vão tentar meio que dar Eu estou na dúvida. Um chute meio que certeiro, né? Então, preste atenção. Eu acho que é o B. Ó, utiliza o Amazon S2 para hospedar aplicações e o Amazon CloudFront para entregar um conteúdo. O novo artigo de pesquisa com descobertas cruciais precisa ser compartilhado com uma equipe de pesquisa espalhada pelo mundo, né? Qual das seguintes opções representa a solução mais adequada para atender esse requisito e comprometer a segurança de conteúdo, né? Isso aí, tá na C ou D. C ou D. Pensa aí que lembra aqui, ó, compartilhar com equipe espalhada pelo mundo. Compartilhar. Olha o que ele tá falando ali, ó. Compartilhar. 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 Ele quer compartilhar com as pessoas, para poder ter acesso àquele recurso. Acesso a esse arquivo é crucial a pessoas espalhadas pelo mundo. Então, vamos ver aqui. Correto. Letra D. Por que a letra D, né? Vamos entender aqui. O D, a gente usa uma URL assinada do CloudFront para que as pessoas acessem esse arquivo de maneira segura. É tipo a URL assinada do S3, né? É a mesma coisa que você está fazendo com o CloudFront para poder os usuários ali daquela rede consigam acessar aquele arquivo de maneira criptografada, com mais acesso. O C, o AF, ele vai proteger a aplicação e tudo mais, mas não vai, eu não vou conseguir compartilhar com as pessoas ainda o acesso. A letra A, usar o recurso de cookies assinado do CloudFront, né? Isso aqui é usado quando você tem vários arquivos que você quer compartilhar com as pessoas. Nesse caso, é somente um arquivo específico. Então, por isso que é o URL assinado, que é algo mais simples de você realizar, né? Usando a criptografia e nível do campo do CloudFront para poder proteger os dados confidenciais. Sim, ele ajuda ali a proteger em si, mas ele quer compartilhar com as pessoas. Então, o correto seria o URL assinado do CloudFront, né? Eu tenho compartilhado com vocês lá o do Stefan Marek. Lá ele fala um pouquinho tanto sobre a parte do cookies assinado do CloudFront, como também essa URL assinada. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha em si, né? Porque tem aquela parte de ficar rotacionando as perguntas. Vamos para o 17, né? Um desenvolvedor foi solicitado a criar uma aplicação web para implantar em instâncias EC2. O desenvolvedor que quer apenas focar em inscrever o código da aplicação sem se preocupar com o provisionamento do servidor, configuração e implantação. Como o Developer Associate, né, qual serviço você recomendaria para o caso fornecido? Então, o cara é desenvolvedor e ele não quer se preocupar com a parte de gerenciar a instância C2 nem nada do tipo. Ele só quer criar o código do teu aplicativo e implantar. Somente isso que ele quer, né? Então, nós temos A, CloudFormation, B, é o SAM, né, Server Application Model, C, Elastic Beanstalk, D, Code Deploy. Então, pé de feijão, Edila botou aqui. Então, vamos ver aqui a letra correta. Letra C, Elastic Beanstalk. Por quê? Porque é um cara que ele quer criar um aplicativo web e ele quer focar somente em escrever o código da aplicação. Com o CloudFormation, ele teria que criar ali os templates, ali, né? Provisionar e criar os templates e fazer manutenção desse template. Ele não quer fazer isso, ele quer só criar a aplicação. O SAM, ele é usado para serviços serverless, e ele está usando aqui S2, então já elimina ele, né? O Code Deploy, ele está ali somente para poder fazer o deploy das atualizações, mas o cara ele não quer gerenciar a instância 2, quem vai fazer isso é o Elastic Beanstalk, né? Isso mesmo, Carlos. Vamos aqui para o 18, Carlos Eduardo Rodrigues Santos, por favor, lê para a gente. Poxa, alô?
Não pode falar. Você tem uma aplicação web de 3 camadas que consiste em uma camada web usando o Angular JS, uma camada de aplicação usando uma AWS API Gateway e uma camada de dados de um banco de dados Amazon Relacional Database Service RDS. Sua aplicação web permite que os visitantes pesquisem filmes populares do passado. A empresa está buscando reduzir o número de chamadas feitas ao endpoints e melhorar a latência da API. O que você pode fazer para melhorar esse desempenho? Letra A. Use o Amazon Kemise Data Streams para permitir os dados de entrada e reduzir a carga nas APIs do API Gateway. Letra B. Use o stage variável, né? Letra C. Use o mapeamento de template. E letra D. Habilite o API Gateway Cache. Vamos lá, o que você acha? A empresa quer reduzir o número de chamadas feitas ao endpoint e melhorar a latência. Entendeu? Ou seja, ele quer diminuir ali as chamadas do back-end, do RDS, né? O que você pode fazer para poder melhorar o desempenho, né? O desempenho. Então, 1, 2, 3 e... Vou tentar aqui, pergunta... Letra D, isso mesmo, todo mundo acertou. Habilitar o caching, por quê? Porque ele fala aqui, olha, as pessoas, elas estão fazendo ali acesso ao banco de dados e eles pesquisam filmes populares do ano passado. Então, se é uma pesquisa popular do ano passado, né, você pode armazenar isso em cache em si. Então, eu vou diminuir ali as chamadas ali do back-end, processamento do back-end, né? Usar mapas, templates, isso aqui é um recurso para poder você validar o que está recebendo ali do front-end, né? Validar ali o JSON, a solicitação, para depois enviar para o back-end. Isso aqui não tem a ver com melhorar o desempenho. É a mesma coisa com o estágio as variáveis do estágio também não vai melhorar o desempenho. E isso aqui é o Kemise Data Stream, né? Isso aqui é para poder você consumir ali os logs, dados em tempo real, para você poder fazer uma análise e tudo mais. Mas, nesse caso, não vai melhorar o desempenho em si ali da aplicação. Então, o correto é a letra D, né? Não vai ter presença não, viu, Edson? Né? Não, a presença, ela não conta mais. A partir de hoje, ele não está valendo, porque vocês já finalizaram o curso, né? Vocês já passaram no curso, então não precisa ali contabilizar ali a presença em si. Então tá cheio de moral, hein, professor? Os alunos aqui sem precisar da presença, hein? Mas isso aqui é bom porque vai ajudar, né? Deixa eu ver outra pessoa. Sara, lê pra gente. Uma empresa criou um bucket do Amazon S3, que armazena dados de clientes. O líder da equipe acaba de habilitar o registro de acesso a esse bucket. O tamanho do bucket aumentou substancialmente após o início do registro de acesso. Como nenhum arquivo novo foi adicionado ao bucket, o líder da equipe, perplexo, busca uma resposta. Qual das seguintes razões explica esse comportamento? A. A criptografia de objetos foi habilitada e cada objeto é armazenado 2 vezes como parte dessa configuração. B. Um ataque DDoS no seu bucket pode potencialmente aumentar o tamanho dos dados no bucket se a segurança do bucket for comprometida durante o ataque. C. O registro de acesso S3 aponta para o mesmo bucket e é responsável pelo crescimento substancial do tamanho do bucket. Ou D. O meu supervisor. Políticas de bucket errôneas para o flood de lote podem, às vezes, ser responsáveis pelo crescimento exponencial do tamanho do bucket S3. Vamos lá. O que vocês acham? O que ele está dizendo aqui, ó, o líder da equipe acaba de habilitar o registro de acesso a esse bucket, que a gente fez no laboratório, né? Quando alguém enviava um arquivo, né, ele gerava ali um log dizendo, foi fulano, tal arquivo, quem fez o que ali, né? Então, um log do acesso a esse bucket, né? O tamanho do bucket aumentou substancialmente após o início desse registro, ou seja, o tamanho aumentou a quantidade.
com nenhum novo arquivo adicionado ao bucket, né? O líder da equipe fica perplexo e busca uma resposta, né? Então, letra A, criptografia de objetos foi habilitado em cada objeto e é armazenado 2 vezes como parte dessa configuração. Um ataque de DDoS, né, vai estar aumentando o tamanho. C, o bucket que vai armazenar os logs está sendo apontado para o mesmo bucket que ele está fazendo ali o monitoramento, né? E isso é responsável pelo o aumento substancial, né? A política do bucket errôneas para o upload em lotes pode, às vezes, ser responsável pelo crescimento exponencial. Então, vamos ver aqui, letra C, né? Então, por que a letra C? Então, vou aqui, Ctrl F11, Ctrl F11. Então, nós temos aqui um bucket. Então, aqui, ó, um bucket, né? Que eu fui lá e habilitei os logs, né? Então, eu quero monitorar, toda vez que alguém faz um acesso ali, eu quero monitorar o que as pessoas estão fazendo. E eu tenho que armazenar esses logs em outro local. Nesse caso aqui seria outro bucket, né? Que a gente tinha feito isso no laboratório. Mas o que é que deu errado aqui, né? O cara, ele falou que quando ele habilitou esse registro, o tamanho do bucket, ele aumentou substancialmente, ele lá está com 20, 30 terabytes de dados, mas não foi enviado um novo arquivo, não um novo objeto em si. Então, ele botou aqui, ó, o registro de acesso aponta para o mesmo bucket e é responsável pelo crescimento substancial. Então, o que acontece aqui é, em vez de armazenar em um outro bucket, ele pediu o seguinte, olha, eu quero que armazene os logs, né, de acesso no mesmo bucket. Então, quando ele cria, ele automaticamente vai criar um log e vai armazenar aqui dentro. E quando ele armazenou aqui dentro, opa, houve um novo registro. Então, se deu um novo registro, eu vou ter que criar um novo log. Opa, um novo registro, vou criar outro log. Opa, um novo registro, vou criar outro log. Então, vira, igual a Denise falou aqui, um looping infinito, porque eu estou armazenando o log no mesmo bucket que eu estou fazendo o registro. E cada vez que eu estou colocando um novo log, eu estou fazendo uma nova ação. E eu gero um novo log. E isso vai aumentando. Então, é uma coisa que tem que ter muito cuidado quando se faz isso, né? Nessa utilização. Aí vira um looping, né? A criptografia do objeto foi habilitado para cada objeto e armazenado 2 vezes como parte dessa configuração, né? Nesse caso, ele fala o seguinte, que nenhum bucket, nenhum novo arquivo foi adicionado ao bucket. Então, isso aqui está errado, porque diz que o arquivo é armazenado 2 vezes, né? Então, isso aqui está incorreto. E o bucket aumentou, né? O ataque DDoS, né? Ele vai ali deixar o serviço indisponível, ou seja, porque está tendo muita solicitação, o servidor não processa direito e ele cai, fica offline, né? Nesse caso aqui, está reclamando que o bucket aumentou, mas nenhum arquivo foi adicionado, né? Política do bugs errôneas para o upload em lotes, às vezes pode ser responsável pelo crescimento exponencial. A política tem a ver com permissão. Então, é a pessoa que está enviando. Então, não tem nada a ver com isso, né? E ele fala ali que enviar arquivos em lotes. E, nesse caso, ele diz que não foi enviado nenhum arquivo, né? E o bucket cresceu. Então, por isso, isso aqui é a correta. Vocês querem tirar um intervalo de 15 minutos? Para poder a gente voltar para a pergunta 20 a 30? Aí a gente finaliza? Ou quer pegar direto? Pode ser um intervalinho. Intervalo? Então, vou botar aqui um timer, certo? E a gente volta daqui a pouquinho, então. Eu preciso também do banheiro, pessoal. Considere um intervalo que já... Aí não precisa